Bom dia, gente. Paz e bem. Eu sou o reverendo Eduardo Henrique, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, aqui na Diocese Anglicana do Recife. Alegria estarmos novamente juntas. Hoje, domingo da Ascensão, vamos mergulhar neste mistério, nessa presença do Deus que ama, que acolhe, que é de paz, que é de amor. Antes, os recadinhos de costume. Se você não é inscrito, não é inscrita, inscreva-se. Venha fazer parte desta comunidade de espiritualidade plural, de paz e bem. Se você vem em paz, se você porta o amor, você será bem-vindo, será bem-vinda. Venha. Entre nessa roda de irmãos e irmãs do jeito que você é. Venha fazer parte. Venha ser também parte dessa comunidade. Curta, compartilhe, isso ajuda a divulgar o canal. Tá bom? E claro, se você puder e quiser, faça a sua assinatura solidária. Nos ajude contribuindo um pouquinho para que a gente possa criar uma nova programação, com cursos, com atividades, entrevistas. Isso é importante para a gente também, tá bom? Se você está assistindo pela TV 247, os mesmos recados. Se inscreva, curta, compartilhe, faça a sua assinatura solidária, se torne um membro ou uma membra do canal. Isso é bom também. Pois é, hoje, domingo da Ascensão. As leituras da Igreja Anglicana e da Igreja Católica Romana, eu acredito que das outras igrejas cristãs históricas, seguem de perto o do lecionário, o mesmo lecionário, não é? Eu acredito que isso crie um espaço de convívio, não é? De diálogo, de coexistência, de irmandade, né? Entre todas e todos nós. Estamos iniciando a semana, não é? De diálogo entre cristãos e que também se estende para as outras igrejas e grupos religiosos. É um momento em que a gente vive, ou a gente deve celebrar, acima de tudo, o ecumenismo e a interreligiosidade. Né? Essa pluralidade que a gente vive aqui no Paz e Bem. E essa semana se concretiza no Pentecostes, né? No próximo domingo. Então, é dentro desse espírito que vamos viver e aí refletir essa questão da ascensão do Senhor Jesus Cristo. O Evangelho de hoje dialoga perfeitamente, quase como uma espécie de preâmbulo ao livro, ao relato que está no livro dos Atos. E é nesse sentido que eu vou ler. Né? Eu vou ler primeiro o Evangelho e, em seguida, a leitura do livro dos Atos, dos Apóstolos. E a gente vai ver que, dentro dessa leitura, se faz quase que um mesmo relato, né?
uma história que continua. Isso não é por acaso. O livro dos Atos, tradicionalmente, foi escrito por Lucas. O mesmo livro de Lucas que a gente vai ler no Evangelho. Não é? O Evangelho dele, o Evangelho de Lucas, que foi escrito dentro do espaço da comunidade dele. E é dentro desse espaço que a gente vai meditar sobre esse momento de despedida do Cristo, né? Ressuscitado. Mas a gente vai ver que esse espírito de despedida é, acima de tudo, um espírito de alegria. Não é de tristeza, não. Porque esse Cristo que vai é aquele que também compartilha nessa ida com o Pai, o Espírito Santo, que guiará a igreja, que guiará o povo de Deus, que trará discernimento, né, sobre a palavra e sobre os passos desses apóstolos e apóstolas, desses discípulos e discípulas, e todas nós. O Evangelho de Lucas 24, começando no versículo 46. E lhes disse Jesus: assim está escrito, que o Messias tinha de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome fosse anunciado o arrependimento para o perdão dos pecados de todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês, nós, somos testemunhas disso. Jesus aqui coloca ele como Messias, ele como Cristo, porque só há um Messias, só há um que verteu o sangue na cruz, só há um Salvador. Se alguém, alguma pessoa, depois dele, se anunciar como Messias, como aquele que deu sangue por nós, esse é um anticristo, é contra o projeto de Deus. E Cristo disse que esses seriam denunciados na medida em que fossem contra o projeto dele. E o projeto dele, que é de amor e de paz, esses trariam arma e guerra. Não é? Então só há um Messias, que é Jesus Cristo. Só ele verteu o sangue por nós. Não existe outro. Então, essa é a primeira questão que o Evangelho nos coloca. Vocês são testemunhas disso. Eis que eu enviarei sobre vocês o que o meu Pai prometeu. Portanto, fiquem na cidade, até serem revestidos da força do alto. Fiquem, né, em Jerusalém. Porque o Pai prometeu o Espírito Santo. O Espírito Santo que no próximo domingo a gente vai aprofundar nesse mistério do Pentecostes. Mas é interessante ver que em Lucas, ressurreição, né, derramamento do Espírito Santo e ascensão do Senhor são parte de um mesmo e único evento, como que um espaço de um desdobramento de uma situação que se dá, né, mas que, na verdade, acontece. Assim como também João vai ser bem percebido essa questão da ressurreição associada ao Pentecostes. Então Jesus os levou para fora da cidade, até Betânia, e erguendo as mãos, os abençoou. E enquanto os abençoava, afastou-se deles, e era elevado ao céu. Eles ficaram ajoelhados diante dele, e depois voltaram a Jerusalém com grande alegria. E estavam sempre no templo, louvando a Deus. E ele foi elevado ao céu.
esse céu aqui, claro que não é o céu físico, a gente tem que perceber que esse céu aqui tem uma dimensão da própria interioridade, de algo que transcende essa realidade mesma. Porque essa realidade mesma, apesar de contemplada, ela não esgota. É sempre mais. Isso se faz porque esse céu é a plenitude do tempo. É a plenitude das coisas. É o estado perfeito de paz e amor, harmonia. O reino de Deus, que está no meio de vós, o mundo inteiro está planificado porque o Cristo ressuscitou e foi. Porque é preciso que ele vá para que a gente dê início à obra. E onde é que a gente pode ver isso? Na leitura do livro dos Atos. Atos, capítulo 1, começando no versículo 1. No meu primeiro livro, o Evangelho de Lucas, prezado Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi levado para o céu. Antes disso, por meio do Espírito Santo, ele deu instruções aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de sua paixão, com muitas provas convincentes, Jesus apresentou-se vivo a eles. Durante 40 dias foi visto por eles e falou a respeito do reino de Deus. E estando com eles numa refeição, deu-lhes esta instrução: não se afastem de Jerusalém, mas esperem aquele que foi prometido pelo Pai, e que vocês ouviram de mim. João batizou com água, mas vocês, dentro de não muitos dias, serão batizados com o Espírito Santo. Dialogando com o que foi dito já no Evangelho. O que estavam reunidos perguntaram então a Jesus: Senhor, é agora que vais restabelecer a realeza para Israel? Sempre os apóstolos perguntando sobre a questão do poder real, né? Essa visão de um Messias terreno, não é? De um Messias guerreiro, não é? De um Messias que vinha para arrebentar, destruir, não é? E ele diz, Jesus disse: não cabe a vocês conhecer os tempos e circunstâncias que o Pai definiu com sua própria autoridade. Mas vão receber a força do Espírito Santo que descerá sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, e toda a Judéia, Samaria, até os extremos da terra. Ou seja, toda a terra. Depois de dizer estas coisas, Jesus foi levado ao céu, diante dos olhos deles. Uma nuvem cobriu e não puderam mais vê-lo. Então Jesus ia embora. Os apóstolos tinham os olhos fixos no céu. Eis, então, que dois homens vestidos de branco se apresentaram a eles e disseram: homens da Galileia, por que estão aí parados, olhando para o céu? Esse Jesus que lhes foi arrebatado para o céu, virá da mesma forma como vocês o viram partir para o céu. Aqui está uma chave de leitura para entender esse momento. Por que vocês olham para o céu? Por que esse interesse em contemplar o céu? Vemos aqui muito dessa questão da ansiedade. Vemos aqui muita questão de buscar, além das nuvens, o sentido, o continuar o caminho. Como os discípulos, diante do transfigurado, há uma tentação de ficar apegado a essa questão do maravilhoso,
do luminoso. E é muito claro isso. Por que vocês olham para o céu? A gente tem que olhar para a terra agora. Esse que foi, um dia há de voltar. Quando? Não cabe a nós saber dos desígnios. O importante é que a gente acolha a mensagem do Cristo. Toda essa caminhada feita, né? E que agora precisa ser iniciada. Com Deus, com Cristo em nós. No céu, na plenitude do tempo e do espaço. Que não é determinado, mas nos serve como uma espécie de grande horizonte que se abre diante de nós, como um lugar que já existe, mas que nós caminhamos firmes em direção a Ele. Apesar de todas as agruras, apesar de tantos falsos messias, Cristo está em nós. Ele está presente no céu de nossa alma. Daqueles que guardam a sua palavra. Porque o Deus fez morada no coração, como nós meditamos em domingos passados. E é nesse sentido, e é nesse mistério que o cristão se abre ao tempo presente, ao tempo do permanente Pentecostes, do verdadeiro Pentecostes, do Espírito Santo em nós, que nos dá discernimento, que nos ajuda, nos fortalece, nos guia, nos protege contra as forças do maligno. Sim, daqueles que são anticristo, aqueles que promovem o ódio, aqueles que promovem a guerra, aqueles e aquelas que vão de encontro a um projeto de paz, a um projeto que acolhe todo mundo. Dessa espiritualidade plural que a gente reflete aqui. E é dentro desse espírito que nós, cristãos, não olhamos para o céu, perplexos, admirados, mas com os pés firmes na terra, olhamos para os nossos irmãos e irmãos. A vida real que se apresenta diante de nós. Com os desafios, inclusive os riscos de martírio. Os riscos das dores daqueles e daquelas que dão testemunho desse projeto de amor. Por isso que precisamos ir para a cidade. Precisamos estarmos juntos e juntas para que o Espírito se manifeste em nós. Precisamos estar em meditação. Precisamos estar em oração. E é dentro desse espírito, dentro desse esperançar, né, Paulo Freireano, que vamos manter a coluna ereta, aquietando nossa mente, acalmando nosso coração. Nos enchendo do Espírito, da verdade.
daquele que nos socorre e que é a Ruá divina, o vento, que é o alento, que entra por nossas narinas, nos enche de vida. Vamos silenciar. O mantra nos afaste dos ruídos internos. Meditemos. Paz e bem, gente. Um domingo verdadeiramente abençoado. Uma semana maravilhosa para nós. Eu gostaria de deixar, né, de me despedir com um texto do fenômeno, né, do meio divino, do padre Pierre Teilhard de Chardin, sobre a questão desse Cristo que foi, mas que vem. Porque nesse compromisso que todos nós, nos empenhamos na construção do seu reinado de amor, de paz e justiça para todos e todas. O reino de Deus está dentro de nós mesmos. Quando Cristo aparecer sobre as nuvens, ele não fará senão manifestar uma metamorfose lentamente realizada sob sua influência no coração da massa humana. Tu vens, Senhor. Eu creio. Que possamos ser instrumentos, todos, desse maravilhoso projeto crístico, evangélico, de amor, de paz e justiça. Paz e bem, gente. Alegria, alegria.